Ai, maravilhosa! Olá, boa Como é que noite. você tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho meu áudio. Como é que você tá? Tá tudo bem, querida? Tá tudo bom e você? Tudo maravilhoso também. Você Tava tá me me ouvindo ouvindo bem? direitinho? Eu tô, e você? Tá me ouvindo bem? Também. Meninas, digam se tá tudo certinho pra gente. Imagem, dá aqui um retorno. Eu acho, ver se alguém respondeu aqui. Uma boa noite para todos. E muito obrigada por aceitar o convite, Paula querida. Vai ser um prazer. Vamos falar um Eu que pouquinho, agradeço. né? Você sabe que eu já te falei isso, adoro fazer live com você, adoro sua energia, adoro você. Muito Ah, obrigada, viu? eu que agradeço. Ó, aliás, deixa eu falar, a doutora Paula é a minha ginecologista, então, assim, a gente vai trocar umas figurinhas aqui, né, doutora? Com certeza. Eu acho eu vi que você estava fazendo live também toda semana, né? Acho que é às Estou segundas-feiras, se eu fazendo não me toda engano. segunda-feira uma live, umas lives que a gente fala sobre assuntos relacionados à menopausa. Uhum. Isso é muito Eu acho que importante, esse porque assunto é muito importante, né? A gente já muito, a conversou muito gente tem que sobre falar, isso. e tem que falar, porque eu sinto assim, embora não seja, né, o nosso foco principal hoje aqui, mas assim, a gente ficou, as mulheres em geral, né, ficaram tanto tempo com vergonha de serem mulheres, né, porque aquela fala que a gente brinca sempre, né, se você não passar pela menopausa, quer dizer que, infelizmente, você foi embora O antes, final né? é outro, né? Né, afinal é outro Exatamente. e não é melhor, então a gente tem que passar por ela e tem que ter as informações. Exato, e a gente antigamente a gente tinha vergonha, né? Então a gente ligava muito menopausa à velhice, ao fim da Uhum. vida, a uma fase improdutiva da mulher, e não, hoje a gente sabe que a menopausa ela tem que ser somente a fase reprodutiva, onde a mulher não pode mais gestar, mas tem que ser o início da fase mais produtiva da mulher. Então nunca vai ser o fim da fase produtiva. Então a gente tem sim que ter a menopausa, a transição menopausal como a melhor fase das nossas vidas. Então a gente merece isso. Um terço da nossa Ah, vida a gente vai viver na menopausa, né? então, Então, gente, olha a energia disso. É disso que eu tô falando, é sobre isso. Boa noite, Chanel. Boa noite a todos que estão entrando aqui. E, mais uma vez, encaminha, tem ali aquele aviãozinho, aquela setinha, encaminha para mais pessoas, porque o assunto aqui vai ser importante. Vamos falar um pouquinho do câncer de mama, já que a gente está no vamos. Outubro Rosa? É É, o, realmente o câncer que mais afeta as mulheres no Brasil? é e infelizmente está cada vez mais frequente. Hoje a gente sabe que o câncer de mama, além de estar cada vez mais frequente, o câncer de mama ele está frequente cada vez mais em pacientes mais jovens. Então, hoje a gente vê pacientes muito jovens com câncer de mama e a gente acredita muito que esse aumento tanto da frequência, né, tanto da prevalência do câncer de mama, quanto dessas idades mais novas, mais jovens. Hoje a gente tem mulheres muito jovens, 20 e poucos anos, então, com casos de câncer de mama, então a gente sabe que hoje o estilo de vida afeta muito, a epigenética influencia demais. O estilo de vida, a exposição a metais pesados, a disruptores endócrinos, a ondas eletromagnéticas. Então, hoje a gente sabe o uso de anticoncepcional de forma banalizada. Então, hoje a gente sabe que os fatores de risco, a epigenética, ela age em 85% do risco de câncer de mama. E a genética em 15%. Então, a gente ter a mãe, a irmã, às vezes até uma filha que teve câncer de mama, isso vai aumentar em 15% o nosso fator genético. Ou seja, a gente tem um risco relativo 2 vezes maior de ter um câncer de mama em relação à população geral. Mas a epigenética, pensando, é 85%. Então, a gente consegue sim mudar essa epigenética. E o Outubro Rosa, eu falo que é o mês, não é o mês da prevenção do câncer de mama, mas eu acho que é o mês da mulher. É o mês onde a gente deve usar o estilo de vida, onde a gente deve usar o que a gente tem a nosso favor. E uma das coisas é a prevenção de uma doença mais avançada. Então, é a prevenção. Então, é a importância do diagnóstico precoce para o câncer de mama, onde vai mudar o prognóstico da doença. Então, o outubro rosa, que a gente fala outubro do câncer de mama, não é para prevenir. Eu acho que a prevenção vem todo dessa epigenética do estilo de vida, Sempre, né? mas da importância da gente fazer a mamografia, da importância da gente fazer o ultrassom de mamas, da importância da gente fazer os nossos exames de rotina para prevenir o câncer de mama em fases avançadas. O diagnóstico Uhum. precoce do câncer de mama muda completamente o prognóstico da doença, a evolução da doença e o tratamento da doença. Então, eu falo que
é um mês da mulher que a gente tem que se olhar como um todo e que a gente deve sim fazer os exames. E uma coisa que eu acho legal, não sei se vocês sabem, outubro, tem muitas mulheres que têm convênios, né, pelas empresas, e outubro, a grande maioria dos convênios não cobram coparticipação Ah, nos é? exames de mulher, Que para bacana! realmente estimular, incentivar essas mulheres a fazerem seus exames, de rotina, a fazer Hoje eu fui esse até fazer autocuidado. eu fui fazer um exame hoje e tava lá, eu não vi, né, porque eu fiz pelo convênio, mas eu vi que tinha uma plaquinha na hora que eu fui tomar o café ali, uma plaquinha dizendo que os exames ginecológicos, mamografia e tudo mais tinha um desconto. Eu sei que tinha alguma relação com descontos também na rede Exato, tem. particular. E geralmente os convênios eles têm essa campanha de os exames geralmente os exames ginecológicos de prevenção, então eles não são cobrados a coparticipação, que é para incentivar as mulheres, né, a E fazerem a os rede pública exames. também tem, né, algumas campanhas de Tem. incentivo. E uma coisa que foi uma grande vitória na rede pública, né, no SUS, é a mamografia. Hoje a mamografia na rede pública, ela foi aprovado, ela deve ser feita em mulheres a partir dos 40 anos. Antigamente não, a gente fazia a partir dos 50 e hoje 50, né? essa grande vitória a partir dos 40 anos. Então, as Eu mulheres da rede quero pública também vão fazer mamografia a partir Eu dos quero 40 dividir essa anos. sua introdução em algumas partes aqui. Bora. Você falou, por exemplo, que hoje, que antes tinha uma outra faixa etária e agora a partir de mulheres até a partir de 20 anos. Antes era, me corrija se eu estiver errada, mas a partir dos 40 que era mais prevalente o Hoje câncer a de gente mama? fala, antigamente, assim, ainda é a maior prevalência a partir da menopausa. Então, a gente acredita muito que, inclusive, a falta de hormônios aumenta o risco de câncer de mama, né? Uhum. Mas hoje a gente vê que, infelizmente, a gente está encontrando esse aumento da prevalência em mulheres cada vez mais jovens, 40, 35, 30, 20, 22, 26. Então, a gente está tendo esses casos mais prevalentes. Não é o mais comum hoje, o mais comum realmente é mulheres a partir de 60 anos, Que mas já a tiveram gente, menopausa. com a menopausa, a gente acredita muito que é por falta de hormônio mesmo, né? Uhum. Então, A gente mas tinha aquela frase, aqui a maioria das mulheres que entrarem aqui 40 a mais, tinha aquela frase, uma propaganda muito famosa, que a Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Durante muito, acho que ainda é muito disseminado, cada vez menos, mas assim, de que a reposição hormonal que leva ao câncer. Mas, na verdade, então, seria a falta do hormônio que leva ao câncer? a gente Na acredita maioria muito dos casos, é claro que não porque a é. maioria dos casos, a mulher ela tem câncer de mama. Hoje, o que ainda é mais prevalente? Mulheres na menopausa terem câncer de mama. A gente vê muito mais mulheres com mais de 50 anos terem câncer de mama. As senhoras mais velhas, com 70, ou casos com 80 anos. Então, a gente sabe que a gente acredita muito que a falta de hormônio pode causar isso. Por que mulheres com 20 anos, a grande maioria não tem câncer de mama e tem uma quantidade de hormônios séricos muito altas. E a mulher na menopausa ali sem hormônio, se fosse causado por hormônio, por que ela teria câncer de mama, né? Mas Uhum. a gente sabe então que a maior prevalência é em mulheres a partir da menopausa, a partir de 50, 60 anos, mas a maior causa de câncer de mama, principalmente em mulheres na transição menopausal e menopausa, é a obesidade. Primeiro, obesidade, tabagismo, ingesta excessiva de bebidas alcoólicas. Eita. Outra coisa que eu queria perguntar antes da gente entrar nessas causas. Você falou bastante de epigenética e de genética. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para as pessoas que não compreendem ainda esses termos, por Bom, favor. a genética é aquilo que a gente traz, né, dos genes, então aquilo que a gente traz dos antecedentes familiares, aquilo que a gente traz dos nossos genes, inclusive ao nascer. Então a genética é aquilo que a gente não consegue mudar. Então Uhum. o nosso gene, o que está transcrito ali no nosso DNA, a gente não consegue modificar. Então, se você tem a sua mãe, se você tem a sua irmã, se você teve uma filha, uma parente de primeiro grau com risco de câncer de mama, você tem um risco relativo, como eu falei, 2 vezes maior de ter câncer de mama. Esse Uhum. risco, ele não vai aumentar, por exemplo, se você fizer terapia hormonal.
Por isso que hoje a gente sabe muito que a terapia hormonal ela pode e deve ser feita em mulheres que têm antecedentes de primeiro grau com câncer de mama. Então, essa é a Uhum. genética. Então, Tá. todo o que a gente tem já ali desenhado, ali transcrito no nosso DNA. A Uhum. epigenética é tudo que a gente consegue modificar. Então, é Uhum. o que a gente faz para aumentar o risco de ter uma doença, ou o que a gente faz para diminuir o risco de ter uma doença. Então, Uhum. eu falo que é o estilo de vida. Então, os exercícios físicos vão diminuir o risco de você desenvolver um câncer de mama, o gerenciamento do estresse, então uma válvula de escape para você manter um estresse, para você manter um cortisol sempre constante, é um estilo de vida. A dieta é um dos principais estilos de vida que a gente tem. Um sono reparador. Então, a gente sabe que quanto menos inflamada o nosso organismo tiver, menor o risco da gente ter uma doença, um câncer, por exemplo, aqui no caso que a gente está conversando, um câncer de mama. Então, você aumentar a ingesta, beber muito, né? Ter uma ingesta excessiva de álcool, fumar, sobrepeso e obesidade, então são fatores de risco. Aliás, são os três principais fatores de risco para câncer de mama. Uso de Obesidade, anticoncepcional álcool e e falta de tabagismo. e tabagismo. Ok, E obesidade, tabagismo. álcool e tabagismo. Tá. Então, assim, em São os nenhum gatilhos, momento né? são os principais gatilhos. A obesidade ali é o que tem, aumenta 13 vezes o risco de câncer de mama na menopausa, pacientes obesas. É muita coisa, Uhum. né? Uhum. Então, E vocês. aquilo que a gente escolhe para o nosso estilo de vida, então você dormir bem, se alimentar com alimentos anti-inflamatórios, então descascar mais, desembalar menos, você não fumar, não ingerir bebida alcoólica excessivamente, evitar anticoncepcionais, né, sendo usados de forma banalizada, o dormir bem, o exercício físico, tudo isso vai ser fator de proteção. Uhum. O anticoncepcional, vamos entrar nos teminhas polêmicos? Vamos um pouquinho de tema polêmico? O anticoncepcional, quando você diz de usar, né, sem uma forma, de repente, que foi indicada pelo médico e tudo mais, ele influencia bastante o uso de anticoncepcional na Muito. adolescência, na juventude, vamos dizer assim? A gente, hoje, né, gente com mais de 40 anos, a gente vem de uma fase, que a gente usava anticoncepcional, então todo mundo prescrevia, era espinha na pele, era anticoncepcional, era irregularidade menstrual, era anticoncepcional, era fluxo menstrual intenso, era anticoncepcional, era método contraceptivo, era anticoncepcional. E a gente vem de uma geração que o anticoncepcional era moderno, então os hormônios eram modernos, então só ajudavam. E a nossa E geração veio com a 40 a liberdade mais sexual também, né? Tem uma questão também, histórica ali por trás, né? exatamente, exato. E aí a gente vem de uma geração que usou o anticoncepcional de forma banalizada, 10, Uhum. 15, 20 anos de anticoncepcional, achando que nenhum malefício a gente estava tendo. E hoje a gente sabe que não. A gente sabe que os mesmos anticoncepcionais que a gente tinha quando a gente tinha ali nossos 15, 20 anos, a gente tem hoje. E a gente sabe que não, que aumenta muito o risco de câncer, então câncer de fígado, câncer de mama, são os principais cânceres que aumentam, aumenta muito o risco de trombose, aumenta tanto em pernas, em cérebro, trombose cerebral, AVC, enfim, aumenta muito, diminui muito o libido, aumenta muito o risco de depressão, engorda, inflama. Então, assim, é muito malefício em troca de um único benefício que é o método contraceptivo. Então, a gente nunca deve usar, né? Então, anticoncepcional para melhorar espinha. Espinha não é porque está Uhum. faltando anticoncepcional, então a gente tem que tratar a causa dessas espinhas nessas meninas. E Uhum. aí o uso banalizado do anticoncepcional, a gente sabe que também ajuda a adiantar a menopausa. Então, eu Ah, acredito é? muito Calma aí, que que essa eu não sabia, não. Volta essa. Como é que é? O uso do anticoncepcional de forma. a longo prazo ele adianta a menopausa. E eu acredito muito que, além de toda aos metais pesados, aos disruptores endócrinos, às ondas eletromagnéticas que nós estamos expostas, eu acredito muito que o anticoncepcional seja uma das principais causas de a gente ter tanta mulher na menopausa precoce, que é quando você entra na menopausa antes dos 40 anos. E é cada vez mais comum, né? Então, Uhum. e a nossa geração 40 a mais tem muita mulher já na menopausa, muita. Uhum. Coisa que Uhum. antigamente a gente não via tanto, né? Então eu acredito muito que o anticoncepcional tem ali a sua parcela importante nessa questão da menopausa precoce.
E o que que a gente, além, então vamos lá. Agora vamos entrar na fase primeiro da prevenção em relação ao câncer de mama. Estilo de vida fundamental, é, Fundamental. fundamental. E o autocuidado, o que que a gente pode fazer em relação aos exames, a periodicidade desses exames, quais são os mais indicados, a idade e tudo mais. Bom, vamos lá. Eu sempre falo que a gente precisa fazer um ultrassom de mamas com pacientes ali, a partir dos 20 anos. O ideal é já fazer ultrassom de mamas. Se tiver tudo bem, pode fazer a cada 2 anos, até os 30 anos. Mas a gente precisa fazer. Se tiver nódulo, a Eu gente tô rindo que a precisa. cada 2 anos. O meu tá, acho que a cada 6 meses. Não, não, para menina nova, cada de 20 anos, né? Eu tinha Agora, muito, se a tiver mama muito nódulo, densa. anual. É. Ah, e aí mama densa tem que fazer anual. E hoje, por conta de ter cada vez mais pacientes jovens com câncer de mama, a gente acaba fazendo de forma Uhum, anual na grande maioria das pacientes. Principalmente são pacientes que usam anticoncepcional, enfim. uhum. Mas aí ultrassom de mamas. E aí, a Ultrassom. partir dos 40 anos, a gente tem que fazer hoje a mamografia de forma obrigatória. Eu peço sempre para as pacientes a partir dos 35 aos 40 anos, eu sempre peço uma de controle. Se tiver tudo bem, aí a gente volta a fazer ali com os 40 anos. E aí, 40 anos, a mamografia, ultrassom de mamas anual. O que é um exame básico ali para as mulheres, ali acima de 35 anos? Um ultrassom de tireoide, um Uhum. ultrassom de mamas, abdômen, transvaginal. Uma mamografia a partir dos 40 anos e uma densitometria óssea, que geralmente a gente fala ali a partir dos 50 anos, mas que também é uma outra epidemia, que é osteopenia, osteoporose, sarcopenia. Então, às vezes a gente pede densitometria, acaba desconfiando, e a pede densitometria para pacientes mais jovens e a gente acaba fazendo esse diagnóstico de osteopenia, osteoporose também. Osteopenia é a diminuição do músculo, é isso, né? Do osso. Então, é Do quando você tem osso. perda da matriz óssea. E a Então, osteopenia sarcopenia, que é do do músculo. músculo, Tá. exatamente. Que são doenças que a gente fala que são doenças, que precisam ser tratadas. Então, sarcopenia, principalmente, que é falta de massa magra, é uma doença. Então, não é só estético que a gente está falando, né? Uhum. Então, são esses exames que a gente faz de rotina. Quando esses exames são normais, a gente faz de forma anual. Aí, Uhum. mamografia, então, e ultrassom de mamas, a gente tem a classificação, que é a classificação BIRADS, que varia 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 já é câncer diagnosticado, 5 é altamente suspeito para câncer, 4 tenho a chance para câncer, mas é para esse nódulo, enfim, essa imagem ter câncer, mas é aí tem divide-se em 4A, B e C, então depende da classificação. E o 1 e 2. 1, mama completamente normal. 2, com alterações benignas. 3, com alterações altamente sugestivas de benignidade. Então, BIRADS 1 e 2, controle anual, não impede de fazer terapia hormonal e a gente tá tudo bem. 3 é altamente suspeito de ser benigno, então a gente faz um controle a cada 6 meses, nos primeiros 2 anos, e depois o controle anual se mantiver estável. E também não proíbe a gente, não interfere na reposição hormonal, só Reposição. fazendo com mais cuidado e com esse segmento aí de 6 em 6 meses. O BIRADS 4 e 5 a gente tem que fazer punção, enfim, biópsia do nódulo. Então, seja punção por agulha fina, seja com a biópsia, enfim, a gente tem que fazer ali uma biópsia desse nódulo. Uhum. E, claro, a grande maioria dos nódulos, graças a Deus, são Graças a benignos, Deus. mas todo mundo me pergunta, ai, mas doutora Paula, tem que fazer mamografia todo ano? Não tem risco de radiação? Eu falo que, eu falo assim, olha, eu vou te dar minha opinião de ginecologista e de radiologista, que sou. Falei assim, então eu trabalhei muito tempo com a radiologia e eu vi muito caso de câncer de mama onde a gente só pega através da mamografia e às vezes a gente acaba vendo no ultrassom com o second look depois de você ter essa imagem na mamografia. Então, eu falo que o risco de exposição aos metais pesados, perdão, o risco de exposição à Radiação. radiação da mamografia é muito menor aos outros riscos que a gente está exposto, como metal pesado, disruptor endócrino, enfim. E o benefício que a gente tem de fazer um diagnóstico precoce é infinitamente maior. Então, se a gente está Uhum. preocupado com radiação, a gente tem que se preocupar com muitas outras coisas além disso. Por exemplo, uso de celular, dormir com o celular do lado da cama. Então, eu falo que a gente tem sim. Eu sou
Eu sou muito a favor da gente fazer mamografia anual, que isso muda completamente. A gente, microcalcificações, a gente não vai ver pelo ultrassom, a gente só vai ver pela mamografia. E Uhum. microcalcificações podem ser ali um câncer, principalmente as microcalcificações que são assimétricas, elas podem ali ser câncer, e aí a gente só vai diagnosticar com a mamografia. Não adianta a gente achar que vai diagnosticar No com ultrassom o não pega. ultrassom. Não. Uhum. E a ressonância de mamas, ela não entra nos exames de rotina, porque muita gente acha que substitui a mamografia e não substitui. Ela dá muito falso negativo, então muita coisa brilha ali na ressonância, que não é nada, e a gente acaba achando que é câncer e faz biópsia, enfim. Então, não faz parte dos exames de rastreio, dos exames de rotina. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui da Rê Soares, que ela colocou aqui. A mulher que nunca amamentou corre o risco de desenvolver o câncer de mama? Por que isso acontece? Quem nunca amamentou tem um risco maior de desenvolver câncer de mama. É um fator de risco, claro que não é um dos principais, mas é um fator de risco. Teoricamente, é, a amamentação é um fator de proteção, gestar é um fator de proteção. Então, são fatores de proteção para câncer de mama. Uhum. Nossa, eu não sabia disso, não. Nunca tinha ouvido falar. Quando você fala de metais pesados, você está dizendo em relação a essa questão dos disruptores endócrinos e tudo mais, que tá ali na nossa maquiagem, no nos nossos cremes, seria em relação a isso? Na latinha de refrigerante, na latinha de cerveja, na caixa de leite, na caixa de suco que dentro tem alumínio, nas cápsulas Nespresso, no peixe, que tem muito mercúrio. Então, é alumínio, é mercúrio, é chumbo, é cádmio. Então, assim, tem muito metal pesado, né? E os disruptores têm maquiagem, tem produtos de beleza. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem muitos produtos clean que se preocupam muito com isso, mas a gente está exposto a isso, né? O dia inteiro, o tempo todo, ondas eletromagnéticas, que é os celulares, né? Então, enfim, a gente acaba dormindo muitas vezes com o celular embaixo Uhum, do travesseiro. Não dá de jeito nenhum. Teoricamente, a gente uhum. teria que dormir com pelo menos ali muita distância do No outro celular, né? cômodo, Então, né? Que é difícil, né? exatamente. É difícil, mas A gente usa o celular para tudo, né? Usa o celular para despertar, a gente usa o celular exatamente é o para nosso tudo. despertador, né? Ó, Exato. a doutora Amanda colocou aqui boa noite, arrasando, Paulinha. Ela Ah, sempre Mandinha linda. arrasa, sempre arrasa. Bom, detectado, então vamos lá, detectado o câncer. Como agir? E quando você fala em precoce, ele tem uma grande Chance de chance cura, de né? E o cura. tratamento ser muito mais tranquilo, ser muito mais leve, né? Então, assim, O que fases se, muito o mais. que se, o que se considera uma descoberta precoce desse câncer de mama? Geralmente, assim, eu fiz o ano passado, tava tudo bem, vou pular um ano, enfim. Eu acho que quando a gente faz todo ano, a gente corre. Se num ano você não tinha nada e em um ano apareceu, você pegou ali geralmente um câncer bem precoce, um câncer bem inicial, onde geralmente o tratamento você vai ter que tirar aquele câncer, aquela região com bordas, né, com margens de segurança. Você às vezes não precisa, na grande maioria das vezes, não precisa tirar a mama toda, não precisa tirar a mama contralateral, você não tem metástase, você não tem, então, doença à distância. Então, é uma doença mais local. Hoje, graças a Deus, a medicina está muito avançada para o tratamento de câncer de mama. Feito de forma precoce, a gente fala que a gente consegue sim a cura na grande maioria das mulheres. Mas também o contrário é a verdade também. Se você pega um câncer de mama muito avançado, o tratamento é muito mais pesado. Então, muitas vezes o tratamento não é curativo. Então, fazer o diagnóstico precoce é o que a gente fala, muda o prognóstico. Uhum, muda tudo, né? Aí a gente está falando aqui do câncer de mama. Você falou que quando é parente de primeiro grau, não impede a reposição. E a mulher que ela teve o câncer de mama, mas se curou, nesse caso é o impeditivo, um câncer É, prévio? é uma contraindicação absoluta, infelizmente. Mesmo os casos de câncer triplo negativo, que a gente fala que não tem, teoricamente, não tem ação aí, não tem ligação com o estradiol, a gente sabe que a gente não pode fazer terapia hormonal com hormônios, né? Então, a gente tem que tratar os sintomas, mas hoje a gente não tem
embasamento científico que nos assegure, que nos respalde de usar hormônios. Infelizmente, a gente ainda não tem. Eu acredito muito que isso vai mudar. Talvez não num curto espaço de tempo, mas eu acredito muito que isso vai mudar. Tem alguns tipos de câncer de mama que já se falam em uso de alguns hormônios, alguns hormônios, inclusive estradiol via vaginal, enfim. Então, a medicina está avançando, mas ainda eu acredito que vai mudar um dia, mas ainda eu acho que ainda é mais precoce. Infelizmente, a gente ainda não pode usar via transdérmica, via implante, principalmente estradiol, né? Via transdérmica, via implante, via adesivo, spray, nada. A gente não tem esse respaldo científico. A gente acaba não usando nem testosterona, nem progesterona e nem estradiol. O que a gente Estradiol. às vezes usa é estradiol via vaginal, que aí a ação sistêmica é muito pequena, tem uma ação local. Às vezes, para atrofia e secura vaginal, a gente acaba usando. Mas a terapia hormonal sistêmica a gente não usa. Uhum. Em relação à suplementação, tem alguma coisa que também pode ajudar, por exemplo, a combater, nesse caso, tem coisas que a gente não consegue. O metal pesado, ele, infelizmente, faz parte ali tantas coisas que eles estão presentes, acaba fazendo parte da nossa rotina. Tem de repente, um suplemento, alguma coisa que Às vezes a pode gente ali? acaba usando quelantes, né? Então, tem quelantes específicos. Ácido alfa-lipoico é um antioxidante maravilhoso, que ajuda demais. Então, assim, é um antioxidante que eu falo que é fantástico. Glutationa. Então, a gente tem que usar os antioxidantes e a gente tem que tentar evitar essa exposição. Então, tem muita gente que é contaminado, por exemplo, por alumínio. Então, por que esse alumínio? É cápsula Nespresso? Vamos tirar. É uma panela? Vamos trocar a panela. É que você come muito atum, que é enlatado, toma muito cerveja, muito refrigerante em latinha? Vamos tirar. É a pasta de dente, é o desodorante. Então a gente tenta ver qual Mapear. é a. Mapear exatamente. A gente tenta mapear para tentar tirar essa exposição. E aí a gente pode usar também quelantes. E os antioxidantes também ajudam demais. Mercúrio, por exemplo, está muito ligado a peixe. Então, Uhum. peixe é muito contaminado por mercúrio. Ah, então não vou comer peixe? Não, pelo amor de Deus, peixe é super saudável, mas é escolher o peixe, saber da onde, né, essa fonte da onde veio esse peixe, enfim. Uhum. A gente começou falando, né? Você começou falando do que o Outubro Rosa é mais, embora a gente fale sobre câncer de mama, mas é um olhar para a mulher. Então, vamos Eu falar dos acho. outros tipos de câncer que também ali, ginecológicos, por exemplo. Eu participei no mês de setembro, que eles estão fazendo agora o Setembro em Flor também, né? Que é uma campanha para os cânceres ginecológicos, por exemplo, de ovário, colo do útero e tal. Endométrio. E nesses casos, quais são os exames ali também para, nesse caso, para a vacina do HPV, o que que pode prevenir, o que que a gente pode fazer para esses outros tipos também? Bom, câncer de colo de útero, mais de 90% é HPV de alto grau, dependente. Então, não é para ficar desesperado. Se você tem HPV de alto grau, não quer dizer que você vai ter câncer. Então, eu falo assim que 10% das mulheres, até menos, com HPV de alto grau vão ter um câncer de colo, mas que mais de 90% dos cânceres de colo são causados por HPV de alto grau. Então, o HPV é uma patologia que a gente consegue prevenir fazendo perdão, o HPV é um vírus que a partir do momento que a gente está exposto, esse vírus ele não tem cura, mas a gente consegue deixar ele inativo, a gente consegue deixar ele dormindo. Isso depende muito também da nossa imunidade. Então, imunidade sempre boa para tentar combater esse vírus. A partir do momento que ele foi diagnosticado, a gente tem que manter nossa imunidade alta. Muitas vezes a gente tem que fazer um tratamento local ali, se tiver alguma lesão. E para prevenir o câncer de colo de útero, o melhor exame é o Papa Nicolau. Então a gente precisa fazer o preventivo anualmente, independente da idade. Eu hoje eu estava até lendo que na Austrália o câncer de colo de útero está praticamente erradicado, porque Mas por causa da todo vacina, mundo né? faz vacina. Exatamente. Então, Uhum. a vacina ela é importantíssima. Hoje na rede pública é a tetravalente. Hoje, na rede particular, é a nona valente, que abrange um maior número maior tipo, né? Mais quantidade de HPV. Então, a gente Uhum. tem sim que vacinar nossas crianças. Hoje, a vacinação aqui no Brasil ainda é até 45 anos. Mas Na Austrália, por gratuita na exemplo, até rede, 80.
Ah, mentira! São as mesmas vacinas? A mesma vacina. Mas assim, você pode fazer, né? Na rede privada você pode fazer. Mas hoje eles falam, para você fazer até 45 anos. Mas a gente sabe Aham. que hoje a vacina melhora demais, né? Protege muito. Então é um jeito de você proteger o câncer de cólera. Na época que eu fiz residência era muito mais comum. E é um câncer que muitas vezes é agressivo. E hoje a gente acaba ouvindo menos, graças a Deus, né? Uhum. Mas a vacina, a vacina do HPV na rede pública, ela é gratuita até uma idade, não é? Ela Não, só na rede pública, se eu não me engano, eu não vou saber te falar com propriedade, vai ser mas não acho que é até até 45 anos. Na eu acho rede que é uma parte da privada, adolescência, né? Que é, é tipo até 15, é uma coisa assim, exatamente. né? É, Acho que até 20 e pouco, se eu não me engano, na rede pública. Mas você na rede, o que eles falam é que você pode fazer até 45 anos na rede particular, na rede privada, mas mulheres com mais de 45 anos eu sempre incentivo a fazer se tiver HPV. uhum. A gente tem que estimular o nosso corpo a produzir anticorpos contra esse vírus, né? Aqui, ó, eles colocou aqui, de 9 a 14 anos. Eu vi alguma É, coisa, algum comentário num post que eu fiz sobre, que era da divulgação da na, campanha na rede pública, na eles rede até pública. 14 Aqui, ó, anos. vacina Ah, então HPV é no isso. Eu SUS. sei que era até 21. Não, que eu lembro que é um comentário, porque a vacina não é uma vacina barata, né? Na Não, rede não é. particular. E aí na rede pública, alguém comentou mesmo para mim, o difícil é que é só para adolescente, então aqui de 9 a 14 anos. E uma coisa que eu acho que é bacana também é que tá Que é sendo, uma por coisa exemplo, que também tem que ampliar, né? tem que, né? Tem que. Eu sou mãe de menino, né? E hoje os pediatras já indicam que os Pede para meninos vacinar também. vacinem também, né? Ele já tomou a primeira dose, ele tá com 12 anos, já teve a primeira dose. Isso é muito importante, né? Porque é sexualmente transmissível, É né? sexualmente transmissível. E assim, é engraçado, às vezes a gente faz o diagnóstico, ai meu Deus, peguei do meu marido, peguei. Não, você pegou em algum momento da sua vida e você pode, ai, nunca tive, mas você pode estar Uhum, nesse momento com a imunidade mais baixa e esse vírus tá aí se manifestando, não quer dizer que você pegou agora. uhum. Então, não quer dizer que você pegou do seu parceiro atual. Ai, tive só um parceiro na vida, foi ele. Às vezes você pega de ir até num banheiro contaminado, né? Então, Uhum, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é um vírus, ele tá aí, a vacinação é super importante, é super importante. A gente tem que uhum. incentivar a fazer com certeza. Aí tem um outro exame, inclusive eu tô com um pedido dele, não fui fazer ainda, que eu gostaria de falar sobre, da bendita colonoscopia. A gente teve, infelizmente, né, uma pessoa pública que, né, que teve um câncer bem complicado, que foi a Preta Gil, né? E aí acabou, acho que até trazendo alguns alertas, né? Infelizmente, né, precisou de uma situação dessa, mas trouxe alguns alertas. E eu vi uma entrevista dela falando, no caso, que ela deixou passar, por exemplo, acho que foi uma entrevista com a Ana Maria Braga, que ela comenta assim, que quando ela ia fazer o cocô, e o cocô era uma fita, e que aquilo ela foi deixando passar, então, tipo, imagino que mais Força de amassado, alguma coisa assim. obstrução já, né? Exato, e que ela foi deixando passar no dia a dia e tal. E a gente tem alguns preconceitos, alguns medos, né? De tipo assim, ai meu Deus do céu, o preparo e tal. Vamos falar um pouquinho do exame da colonoscopia, da importância dele e tudo mais? Eu sempre incentivo meus pacientes com mais de 40 anos a fazerem pelo menos uma vez. Eu sou uma prova disso, então eu sempre conto isso, né, para todo mundo, que eu falo, olha, a gente nunca vai se arrepender de fazer no final. O preparo é muito ruim, mas depois que faz também, mas a gente pode se arrepender de não fazer. Hoje Uhum. fala-se que é para fazer a partir dos 50, algumas pessoas ainda falam 55 anos. Eu, com 40 anos, eu um negócio, eu cheguei de viagem e falei, eu quero fazer colonoscopia. Então, meu marido Do falou, nada! do nada. Aí eu falei, da onde você tirou isso? Eu falei, não, quero fazer colonoscopia. Meu avô teve câncer de intestino. Alguma coisa me disse que eu preciso fazer colonoscopia, eu vou fazer. E eu já tinha que fazer endoscopia por conta da doença celíaca, para fazer o controle. Falei, vou fazer, já vou anestesiar, vou fazer a colono. E eu tirei 3 pólipos com a tipia leve. Ou seja, 3 pólipos pré-cancerígenos, que se Deus o livre eu tivesse feito ali só com os 55 anos, talvez eu já tivesse uma doença avançada. Então, eu não fui a única, tem algumas pacientes que fazem e tem pólipo com atipia, e que aí você tirou e tá curada. Então, Uhum. assim, eu falo que fez, tá tudo bem, pode fazer ali com seus 50 anos, não tem problema. Mas Esse não faz precisa um, ser feito de forma anual, como a não, mamografia, por principalmente se exemplo. tiver normal. Aí você pode fazer a cada 5 anos.
Ai, Aham. fiz agora antes dos 50, vou fazer só, tá tudo certo. Mas que nem meu caso, que fiz e deu uma alteração, eu não vou esperar 5 anos para fazer, né? Uhum. Então, assim, a gente não vai se arrepender de fazer. E câncer de intestino é um câncer que tá aí, né? Também, que a gente vê cada vez mais frequente. Uhum. Ó, a Ana Paula aqui colocou: esse exame, deve ser a colonoscopia, Aninha, me salvou em 2018. Os médicos falaram que pulei uma fogueira, repeti já 2 vezes e tá normal. 2018 para agora 25, repetiu 2 vezes. É isso mesmo, Ana? Acho que é da colonoscopia que ela tá falando. Olha, tá vendo? É isso. Ah, não, e assim, acho que no final o que a gente pode entender de uma maneira ampla, é que a prevenção, o autocuidado, o, o- os exames preventivos, né, ela colocou aqui, os exames preventivos, eles podem realmente salvar a Mudar o vida da jogo, mulher. né? É isso. Exatamente. Então, assim, e ficar atento assim, a gente precisa ficar muito atenta ao que o nosso corpo fala, né? Uhum, Então, que nem a Preta Gil, que falou mesmo o tipo de fezes, começou a sair fezes em fita. E a gente, nosso corpo fala, nosso corpo sente. Então, às vezes, faz seus exames de rotina, você achou que tem alguma coisa diferente, por mais que seja bobo, conversa com seu médico, veja se realmente não pode ser nada, porque a prevenção muda o prognóstico das doenças, não adianta. uhum. Não adianta. Paula, eu tenho aqui, eu sempre gosto de puxar, porque eu vejo muito esse tipo de pergunta depois nos comentários, tá? É, que isso tem na rede particular, isso tem para quem tem o convênio, mas a gente que vai para o SUS, que tem que ir lá pedir um médico, pedir, passar no clínico geral para depois ver se vai indicar o ginecologista para depois fazer o exame. E eu não estou falando mal do SUS, não é essa a questão. Eu estou dizendo que existem questões burocráticas e que acabam dificultando, como a gente está falando agora mesmo da vacina do HPV, que, né, até de forma preventiva, se essa vacina fosse aplicada por um número maior de pessoas, de uma idade, né, de uma faixa etária O maior, prognóstico da doença ia ser outro, né? e a gente sabe que a doença, você tratar a doença, tem uma frase, né, que é o custo do reparo é sempre maior que o custo do cuidado, né? Então, assim, seria difícil. Mas essa é a realidade que nós temos, né? Então, tem realmente coisas que demoram mais. O autoexame, no caso do câncer de mama, ele pode realmente auxiliar? O que que a mulher tem que ficar Pode. atenta? O que que ela pode ficar atenta ali? Notulação, né? Eu falo assim, qual o problema do autoexame? Que tem muito falso positivo. A gente, principalmente mama muito jovem, geralmente a gente palpa muita glândula. Mas às vezes é melhor você palpar e não ser nada do que deixar de palpar alguma coisa. Então, é, tá no banho, coloca a mão na cabeça, palpa a mama. Sentiu alguma coisa? Vai no posto de saúde, conversa com o médico, pede para ele palpar, que às vezes ele palpando é diferente. Se ele achar que tem alguma coisa, ele vai te pedir o exame. Vamos aproveitar, tem muitas campanhas. Agora em outubro tem muitos caminhões fazendo mamografia. Então vamos aproveitar essas campanhas que a gente tem. Então agora em outubro é uma época boa. Vai no posto, pergunta no posto se tem alguma campanha. Tem muitos caminhões na rua que estão fazendo mamografia. Às vezes essas campanhas ajudam. Então assim, tenta fazer esse autocuidado. Então, tenta palpar a mama, tenta observar o seu corpo, observar a sua urina, observar suas fezes. Às vezes, esses pequenos detalhes vão fazer a diferença. Uhum. Tem E alguma realmente a gente questão. sabe que é um problema, né? A gente sabe que realmente é mais difícil, né? Às vezes a gente fazer pelo SUS acaba demorando um pouquinho mais, mas tenta olhar esses detalhes, usar essas campanhas, né? Então, Uhum, outubro tem muita campanha. uhum. Sai alguma secreção? Tem a questão, eu sempre ouvi Sai, falar uma coisa em tem. relação à secreção também, Tem, né? no bico do peito, né? Então, assim, a gente fala que secreção leitosa, como se fosse um leitinho, a secreção branca, tá tudo bem. O que que preocupa? Uma secreção igual água, transparente, uma secreção sanguinolenta, como um sangue mesmo, são as secreções que mais preocupam. Uma secreção, às vezes, amarronzada. Sair secreção é normal?
Leite, como se fosse leitosa, pode ser se você já amamentou. Então, assim, a gente não orienta apertar a mama em casa para ver se sai secreção. Mas se Uhum, sair principalmente de forma espontânea, é uma coisa que a gente precisa se preocupar. uhum. A Ana Paula colocou aqui, pelo SUS tem que passar pelo clínico primeiro, depois encaminhados para os especialistas. E a Rê colocou, as mulheres não podem ter medo de fazer o exame. E especialmente, aí acho que onde que eu vejo bastante medo também é do exame da mamografia, né? A, que a gente falou ali Dói, atrás. aperta, eu uso prótese, aí o medo que a prótese Radiação. sai do lugar, a radiação. Então, assim, a gente sempre está colocando um obstáculo. Uhum, uhum. E, Tem- e é pode um falar. exame bem seguro. Tem uma pergunta aqui, inclusive, que eu recebi aqui sobre a mamografia, no caso de quem tem prótese. Aqui. A mamografia é diferente para quem tem prótese de silicone? É a mesma mamografia, é o mesmo aparelho, só muda a técnica. A gente faz as 4 incidências normais da mamografia que a gente faz em pacientes sem prótese e a gente faz umas incidências a mais porque a gente tem que tirar a prótese. Então, acaba puxando um pouquinho mais a pele para fazer incidências sem a prótese. Então, só aumenta o número de incidências. Aqui uma Incidências são as pergunta, imagens. tá? Uma pergunta leiga aqui. E o silicone, ele não tem nenhuma relação, né? Com. Ih, não tem, não. Tem gente que fala que não, a grande maioria fala que não. Tem gente que hoje fala que pode aumentar o risco. Então, assim, a gente não tem nada de concreto. E A esses grande maioria exames? diz que não. Uhum. E esses exames genéticos? Você gosta deles para quem tem a possibilidade, a disponibilidade de fazer? Que rastreia possíveis doenças, né? Eu acho muito válido para algumas situações, mas eu converso muito com meus pacientes, né, que me perguntam. Eu falo, se vier um risco aumentado, por exemplo, para câncer de mama, como que você vai ficar? Como que você vai querer agir? Você Entendi. vai querer fazer uma retirada profilática das mamas? Você vai lidar bem com essa informação? Você vai mudar o seu estilo de vida? O que isso vai mudar para você? O que você vai fazer de diferente para poder diminuir essa genética? Uhum, Porque se você for fazer esse exame, ah, vou fazer, aí vou tirar minhas 2 mamas, isso não previne ter câncer de mama, mas pode uhum, ser uma ideia. Mas assim, o que você vai fazer com essa informação? Vou pirar? Nossa, não, vou começar a achar, vou querer fazer exame a cada 3 meses. Então, assim, como que você vai lidar com essa informação? Porque depois que uhum, a gente faz, você precisa ver como que você vai lidar. Então, assim, uhum, eu sempre falo, porque eu sempre me faço essa pergunta, eu falo, como que eu vou lidar se vier ali que eu tenha um risco tantas vezes aumentado para câncer de mama? Eu vou tirar a uhum, mama? Ou eu vou uhum, viver com essa ideia tranquila? O que eu vou uhum. mudar do meu estilo de vida, sendo que eu já tenho um estilo de vida muito, muito, muito saudável? Então, é um exame super válido. Algumas vezes dita conduta, então pacientes com risco de câncer de mama muito grande, será que eu realmente vou fazer uma terapia hormonal naquela paciente ou não? Mas eu tenho que saber também como a paciente vai lidar com essa informação. Eu acho que isso é o mais importante. Foi o que a Angelina Jolie fez, não? De que ela retirou, Exatamente. né? Previamente Ela a tirou as mama, né? Ela mamas, tinha acho que se eu não me engano, depois foram os ovários, né? essa parte eu não sei, mas eu sei que ela das mamas eu tenho certeza, que acho que a mãe dela também teve, né? E Foi, que a ela mãe acabou, dela teve. ela acabou fazendo o exame Acho e que ela aí fez detectou. estudo genético e tinha uma alta probabilidade, e é daí que veio essa história toda, né? De, ai, será que eu faço? E é isso, você vai fazer, você vai tirar as mamas, você vai fazer, você vai mudar seu estilo de vida, ou você não vai fazer nada, vai continuar igual e vai viver bem com essa informação. Ah, não, vou viver super bem, como se nada tivesse acontecido. Então tá bom, tá tudo certo. Uhum. É como Mas a eu acho que a pessoa gente. lida, né? Como a pessoa lida com E o que ela qualquer vai fazer para com mudar? Não. diagnóstico, né? É. Com a Não, eu vou possibilidade. continuar fumando, vou continuar bebendo, vou continuar comendo tudo errado. Então você vai fazer para quê? Então, Uhum. assim, eu acho que a gente tem que saber como que você lida, porque às vezes eu acredito muito, a gente até conversou sobre isso, eu acredito muito no que a gente é, o que a gente joga para o universo, o que a gente mentaliza, a energia que a gente guarda. Então, que tipo de energia, o que que você vai ficar pensando, você vai ficar emanando naquela informação? Você vai Uhum. conseguir ficar tudo bem? Não, você vai começar a jogar para o universo que você vai ter um câncer de mama. Assim,
É muito, mas eu Eu gosto vou muito de querer ter. depois saber desse exame, porque eu não, eu vou querer saber, tipo assim, quais são as possibilidades, não só do câncer de mama, de qualquer doença que você pode fazer para Para não prevenir. deixar que a tua genética prevaleça, né? Nesse É caso. isso. Vamos Então, ali assim, é como fortalecer. cada um vai. É exatamente isso, é como cada um vai lidar com essa informação. Né? Se tiver mais aquele perfil Gabriela, né? Nascer assim, vou morrer assim, tá tudo saindo, aí acho que realmente acaba piorando, né? É isso. Meninas, olha só, que você tá fazendo aqui? Que depois no final tem que ir lá seguir a doutora Paula, que tá aqui o arroba dela, me seguir, porque a gente tá sempre A gente com está sempre. com Verdade. muitas informações, né, Eu sobre para voltar amei para a mulher. esses dias, hoje ou ontem, que você falou do cabelo, dos produtos. Já fui ver, já. Menina do céu, mas não é? É tanta coisa, né, que a gente ali coloca e às vezes essa volta, né, entre aspas, para o natural dentro do possível, como vem trazendo mais a questão da saúde e o cuidado, nem em tudo. Eu acredito muito que o estilo de vida influencia diretamente, não só na saúde, como a gente começou aqui a conversar, mas até mesmo na beleza, né? Nas Muito. questões ali, como é que você age? Gente, é o melhor skincare, né? Você cuidar realmente do seu estilo de vida, como isso impacta, né? O cigarro Faz uma impacta na dieta pele. limpa, faz uma dieta suja, para você ver como vai ficar sua pele. Né? Pacientes que fumam e Exato. que não fumam. Pacientes não, pessoas que fumam e que não fumam. Exato. Ó, a Nutri Lu Rocha colocou aqui, epigenética é 85, 90% autocuidado com os pilares que são inegociáveis. Exatamente, Lu, exatamente. A Babi aqui, maravilhosa, amando o conteúdo da live. Obrigada, querida. Eu gostaria de abrir aqui um espaço para você falar um pouquinho, deixar suas considerações finais para né, assim, de conscientização, né, para as mulheres e tudo mais, que eu acho que você faz isso brilhantemente. Então, Bom, primeiro queria falar para a gente se cuidar sempre, independente da fase que a gente vive, mais jovem, fase de transição menopausal, de menopausa. Esse autocuidado, eu acho que quem me conhece sabe que eu acho que é importantíssimo. A epigenética realmente ela faz toda a diferença. E eu acho que a gente tem que falar muito para mulheres também que têm esse diagnóstico positivo aqui, no caso que a gente está falando de câncer de mama. Não é o fim do mundo. É, use o estilo de vida a seu favor. A gente sabe quanto isso deixa esse processo mais tranquilo, mais leve, mais fácil. Eu sei que, eu imagino como deve ser difícil esse diagnóstico quando a gente faz. Eu fiz uma biópsia, teve um ano que eu fiz uma biópsia que um tecido cresceu e aí eu tive que fazer a biópsia e durante a biópsia me passou assim um mundo na mente. O que seria da minha vida a partir daí? Se realmente aquele diagnóstico viesse positivo, graças a Deus não veio, enfim, era um tecido mamário normal, mas como a nossa vida pode mudar e como a gente precisa se fortalecer. Então, eu passar por essa biópsia, eu acho que mudou muito o meu jeito de ver as coisas. E graças a Deus não era nada, mas a gente está vulnerável, né? Então, o fato da gente estar vulnerável, a gente vê como a gente tá, como a gente é frágil em alguns momentos. E se você está passando por isso, eu sempre falo que depois da tempestade, eu acredito muito, que depois da tempestade vem a bonança. Hoje, graças a Deus, a medicina está super avançada. Hoje a cura, ela, na grande maioria dos casos, ela é certa. Então, e se fortaleça, se apegue àquilo que você acredita, que tudo vai dar certo. Então, esse eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, porque a gente fala muito de diagnóstico precoce, de prevenção, de estilo de vida, mas que o diagnóstico não é o fim do mundo, não é o fim da linha, muito pelo contrário, às vezes é o começo de uma nova vida. Às vezes a gente precisa passar por aquilo para poder ver de um jeito diferente algumas coisas. Então, vamos todas nos unir. Eu acredito que eu falo que esse mês é o nosso mês. Então, vamos todas nos unir, vamos todas ter estilo de vida saudável, vamos todas é, nos ajudar aquela amiga, aquela conhecida, aquela pessoa, aquela vizinha que talvez esteja passando por um câncer de mama, um outro tipo de câncer. Vamos ajudar, vamos ter compaixão, vamos ter estilo de vida adequado para a gente poder viver muito. Nós estamos sim
Eu acho que na melhor fase das nossas vidas é a partir dos 40 anos. Então, hoje a gente vive muito. A idade média da mulher hoje de vida é muito longo. Então, graças à evolução da medicina, graças ao que a gente está fazendo por nós, então, vamos nos cuidar, gente. Fazer os exames. E se você tiver um diagnóstico, não é o fim do mundo. É, isso que você está falando, acho que é sensacional. Assim, em tese, né? Se Deus quiser, se tudo der certo, a gente está na metade da vida. Tem É mais a outra isso! metade pela frente, né? Se Deus quiser, se tudo der certo, tem mais a Já metade. deu, gente. É É isso, a é metade pela isso. frente. E eu acho que, assim, não sei, o que eu sinto na maturidade, que foi uma virada de chave muito grande, assim, é, quando a gente é jovem, a gente vai deixando tocar. Vai fazendo, bebe um pouquinho, dorme a hora que deu, come o que deu. O que acontece é que ali a gente passa a ter, de uma certa forma, obrigatoriamente, que estabelecer rotinas, estabelecer prioridade, realmente tem que ser uma coisa mais consciente, né? É um cuidado consciente. Eu acho que isso vale para tudo, né? Da Um cuidado alimentação, da consciente. saúde, para tudo. Eu acho que você está mais do que correta. Ó, a Rê É colocou aqui. isso. A Rê colocou aqui, eu fiz os exames de mamografia e o ultrassom não demorou. Rê, não entendi. Não entendi o que você Acho quis que ela fez dizer. pelo SUS, será que não? Ah, não demorou para fazer pelo SUS, é isso? Eu acho que Ou sim. agora também nessas campanhas, é isso? Depois fala aqui pra gente se foi isso. Ó, obviamente, esse papo vai ficar gravado aqui. E eu peço para que vocês compartilhem, vocês curtam, porque o algoritmo ele gosta disso, gente. Ele gosta que você precisa. Eu vejo, é engraçado, Paulinha, às vezes eu vejo aqui, tem um monte de compartilhamento e poucas curtidas. E assim, quanto mais você realmente ali curte, compartilha, mais ele entrega e Isso. as informações, essa informação chega para mais mulheres que, gente, informação é tudo. Informação é Informação é tudo. tudo. Hoje É tem tudo. muita gente, graças à informação que a gente tem hoje na internet, aqui pelo Instagram, enfim. Hoje tem muito paciente que sabe muito mais que médico, por exemplo. Uhum, uhum. Informação é tudo, é libertador. E eu agradeço mais uma vez todas as informações que você compartilha nas suas redes sociais. Ali tá cheio de coisas. Você sempre responde. Eu vejo que você sempre responde os comentários, né? Com dúvidas que podem ser respondidas, obviamente, ali em comentários abertos. E também tem telemedicina hoje em dia, né? Quem não está em São Paulo não pode atender, não pode passar em consulta presencial, mas tem a telemedicina, dá ali para passar. E eu super indico, super recomendo essa médica Ah, maravilhosa, o ser humano maravilhoso, que eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que a gente busca muito na medicina, eu busco muito na medicina, não só a parte realmente ali que se aprende na universidade, apenas isso, né? Mas essa humanidade, essa maravilhosa. o mundo tem que ser mais humano, né? Tem que. A gente, com o mundo mais humano, a gente vai ver muito melhor. E eu quero você mais vezes aqui, hein? Ah, GG, você sabe que gratidão eu por amo tanto e ficar com tudo que você esclareceram conversando aqui. aqui. Eu quero agora, tô preparando uma coisinha diferente pra gente. Depois a gente conversa. Um beijo, muito obrigada por Obrigada, tudo. ó, beijo enorme, muito obrigada. Beijo. Você sabe o quanto eu te admiro, Idem. o quanto eu acho você sensacional por dentro e por fora, maravilhosa em todos os sentidos. E eu sou Obrigada. muito sua fã. Obrigada. Somos, então, recíproca mais que verdadeira. Beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo. Uma ótima noite. Nada, Rê. Obrigada por responder a pergunta. Um grande abraço para você também. Beijo para todo mundo. Até a Beijo, próxima. gente. Boa noite. Boa noite.